Opa, é isso aí, vamos nessa, vamos lá ganhando um pouquinho mais de confiança. Ok, então, ó, a questão diz o seguinte: uma empresa de 60 funcionários deve entregar uma encomenda em 30 dias. Após 15 dias, apenas 3/10 da encomenda havia sido produzida. Considerando que o ritmo de produção de cada funcionário é igual e constante, o número adicional de funcionários que a empresa deve contratar para entregar a encomenda no prazo é. Ô, professor, regra de 3, não é isso? É composta essa regra de 3, professor? Porque tem um monte de grandeza aí, ó. Observe o seguinte: inicialmente, a gente localiza a grandeza aqui dos funcionários, referente a funcionários, a outra referente a dias e a outra referente o quê? A fração que foi produzida aqui da encomenda. Ah, então quer dizer que se a gente observar aqui, o que que a gente tem? A gente tem funcionários, a gente tem dias e a gente tem o quê? Né? A produção, ok? E a produção. Certo, perfeito. Então, ó, inicialmente são essas três grandezas. Só que quando a gente distribui isso aqui, o que que ocorre? Ó, inicialmente são 60 funcionários. Dias, o que que a gente tem aqui em relação a dias? 15 dias, né? Então, trabalhando 15 dias, consegue produzir o quê? 3/10, né? Perfeito, beleza, ok. Certo. Agora o seguinte, olha só. Depois fala assim, né? Após 15 dias, né? Isso, ó, que a gente pegou aqui, depois fala assim: considerando que o ritmo de cada funcionário é constante, o número adicional de funcionários, então, qual é o número aqui adicional de funcionários? X, ok? Então, o número adicional de funcionários dessa empresa, né, que deve contratar para, né, concluir aí a encomenda, né, no prazo, ou seja, a encomenda tem que ser entregue ainda em 30 dias. Então, quer dizer que restam mais quantos dias para serem, né, trabalhados aqui para terminar essa encomenda? Mais 15 dias para o sul. E o restante da encomenda é 7/10. Ó, o que que a gente observa? Que esses valores são iguais. Então, a gente pode desconsiderar. Ah, então quer dizer que basta trabalhar com essas duas grandezas, não é isso? Exato. E outra coisa, olha só, o que que a gente tem aqui? A gente pode pegar o seguinte, ó, que a gente está falando sobre funcionários e sobre o que? Produção. Funcionários, 60 inicialmente. Produção, 3 partes, não precisa colocar fração. É mais rápido, né, a gente calcular com o número inteiro. Certo. Agora, quantos funcionários para executar o restante? As outras 7 partes. Então, o que que a gente observa aqui agora? Que a gente está falando o seguinte, ó, a gente reduziu, a gente tem apenas o quê? Duas grandezas. E aí o que que a gente vai analisar aqui em relação a essas duas grandezas? Ó, funcionários e a questão de partes para produzir. Então, observe o seguinte, eu tenho uma quantidade aqui de trabalho para ser realizada, né? Então, essa quantidade de trabalho demanda o quê? Uma quantidade de pessoas para poder conseguir executar. Se eu aumentar essa quantidade de trabalhos, para eu entregar no mesmo prazo, eu também vou ter que fazer o quê? Aumentar a quantidade de dias, concorda? Então, para aumentar a produção, aumentar a demanda aqui, né, dos produtos aqui a serem entregues, então eu vou precisar o quê? De mais gente, contratar mais pessoas para trabalhar. Então, aumenta o quê? Então, essas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Vamos lá. Então, ó, x é o valor que a gente precisa descobrir. E aí, o que que a gente vai verificar? Quem está multiplicando o x? O 3, professor. Então, veja que a gente vai jogar ele aqui para baixo. Concorda? Ah, ok. Beleza. Certo. E aqui em cima, o que que tem? Ó, tem o 60 que multiplica o 7. Já posso colocar o resultado, professor? Claro que pode. Pode sim. Mas a gente pode o quê? Simplificar isso aqui, ó, 60 dividido por 3 vai ficar quanto? Vai ficar 20. Opa, então quer dizer o seguinte, que basta o quê? Eu multiplicar aqui 20 vezes 7. 20 vezes 7, 2 vezes 7, 14. Então, a gente vai precisar o quê? De 140 funcionários. Professor, mas não tem ali 140 funcionários. Ó, o que que a questão está pedindo aqui? Né? O número adicional. Então, o número adicional. Veja que a gente já tinha antes 60 funcionários. Então, se a gente quer um número adicional,
Que significa isso? Ó, o número adicional aqui, a gente vai pegar esse 140 aqui e vai fazer o quê? A gente vai subtrair aqui o menos o 60 que já, né, possuía. A empresa já possuía 60. Né? Então tem que pegar o quê? O adicional. Quanto que vai precisar contratar a mais aqui? Quantos funcionários a mais, né? Essa contratação, a empresa tem que contratar aqui quantos funcionários a mais? 80. Opa, então a alternativa correta, letra E. Beleza? Tranquilo? Show de bola, né? Então, veja que é só o quê? Organizar, né? Ler direitinho, interpretar se é diretamente, inversamente, executar o processo correto e bons estudos.